Olá, irmãos, estamos iniciando a nossa videoaula de número 16, As Boas Novas. E o nosso texto base se encontra lá em Tiago, no seu capítulo 2, versículos de 14 a 17. Peço aos irmãos aí que estão com suas Bíblias, que abram lá em Tiago, capítulo 2, e acompanhem a leitura. Mas também estaremos passando aí no vídeo essa leitura de Tiago. Então diz assim o título: A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É uma primeira pergunta. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Segunda pergunta. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Essa é a terceira pergunta. E no versículo 17 nós encontramos a resposta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, irmãos, temos que ter fé. E a fé sem obras, ela é uma fé morta. A fé, ela deve nos mover a fazer boas obras. Nós somos movidos pelo amor, pela humildade, fraternidade, que são fruto do Espírito. Fazer boas obras é ajudar o próximo, dividir um pouco do muito que Deus nos tem dado. Deus nos dá tanta coisa, não é verdade? E se colocarmos na balança entre tudo aquilo que Deus tem dado ao longo da nossa vida e o tanto que nós temos ofertado de boas obras, eu creio que na maioria dos casos vai estar bem mais pesado aquilo que Deus tem nos dado do que aquilo que nós estamos ofertando na sua obra. Vejam o exemplo das igrejas da Macedônia que ajudaram os pobres da Judéia. Está lá em 2 Coríntios, seu capítulo 8, a partir dos versículos de 1 a 5. Olha só que bênção que foi essa igreja as igrejas da Macedônia. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Graça divina, porque no meio de muita prova de tribulação, e as igrejas estavam passando por momentos difíceis, momentos de facção, momentos de dúvidas, momentos de divisões, problemas de perseguição, falsos profetas, não estava fácil para aquele povo. Mas no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, tiveram um prazer enorme, uma alegria tremenda. E a profunda pobreza deles, porque não eram nem pessoas ricas, nada disso, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha só que bênção. Porque eles, testemunho eu, e Paulo falando isso, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, olha o tamanho do coração dos irmãos, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha só, escolheram primeiramente servir a Deus e depois, com essa fé, essa graça tremenda na vida deles, eles se dispuseram a ajudar aos irmãos na fé lá nas igrejas da Judéia. Também a gratidão de Paulo para com os filipenses, lá no seu capítulo 10, versículo 18, ele diz assim, que ele recebeu tudo em abundância. Eles o ajudaram quando ele estava lá em Tessalônica, até com uma certa abundância. Paulo expressa essa sua alegria por ver que as doações, além da bondade dos irmãos, eram um ato de adoração e de amor. Então, irmãos, o fazer boas obras não habilita a nossa fé. A fé nos move sim a boas obras, mas
O fazer boas obras não habilita a nossa fé. Fazer o bem, ter empatia pelas pessoas, se preocupar, ela é inerente a nós seres humanos. Tem muita gente aí praticando o bem, é uma das coisas que nos diferencia das demais espécies. A empatia por aqueles que tanto necessitam. Olha, tem muita gente aí que praticando muito mais benfeitoria, muito mais obras do que o povo de Deus. Contudo, sozinho, essas obras não são suficientes para se alcançar a vida eterna. Não basta só participar, não. É preciso ter fé. Eu creio que os irmãos aí conhecem bastante gente, né, que tem um coração bondoso, mas tem que aceitar a Jesus como seu Salvador. Daí fica tudo completado, né? Tiago, lá no seu capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, olha, e aí essa é para nós cristãos. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha, irmãos, quantos aí estão escondidinhos, sentadinhos no banco aí, difícil para tirar a mão do bolso aí, só tem escorpião, difícil, né? Temos que fazer boas obras sim, temos que dividir um pouco do muito que Deus tem nos dado. Olha, é maravilhoso quando a gente pode ajudar os irmãos, né? Estar na ponta ajudando, em vez de ser ajudado, né? Então vamos aproveitar essa graça que Deus nos concede. Lá em Tito, no seu capítulo 2, versículos de 11 a 14, fala de um povo zeloso por boas obras. Especificamente lá no 14, diz assim, olha, o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Então, Jesus, que nos resgatou do pecado, nos purificou e nos tornou um povo exclusivo, mas um povo zeloso e de boas obras. Ainda lá em Gálatas, seu capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, nos diz para fazer o bem. Abre aspas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fecha aspas aí. Então a gente tem que procurar ajudar todo mundo, mas principalmente os da família da fé. A gente não pode aceitar que tem irmão entre nós passando necessidade, com certas dificuldades, e nem sequer sermos tocados por isso no nosso coração. A gente tem que estar sempre disposto a ajudar. Tito, no seu capítulo 3, versículo 14, ele pede para não nos tornarmos infrutíferos. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Nós não podemos ser infrutíferos. As boas obras são fruto do Espírito, e nós temos que praticar essas boas obras. Fomos salvos não simplesmente para ficar sentado no banco aprendendo, não. Nós temos que sair e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. O amor de Deus, o amor para com os irmãos. Devemos sim seguir esse exemplo de Jesus, que multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho, e por sinal, melhor vinho, repartiu o pão. Jesus, irmãos, ele é como um rio, e nós como árvores plantadas às margens desse rio. E temos as nossas raízes regadas por essas águas diariamente. Essa ação é praticamente invisível, não dá para ver não. Mas o resultado dessa ação, essa sim, essa é visível. Nós nos transformamos em árvores frondosas, damos frutos, oferecemos sombras e conforto aos necessitados. Que bênção, que maravilha, sermos regados pela água de Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 17, que é o que nós estamos estudando hoje, ela possui 7 artigos. Eu vou resumir aqui 7 artigos. Primeiro, eu deixei aqui mais ou menos assim, acho que foi 4 pontos. Primeiro ponto, que boas obras feitas em conformidade com os mandamentos de Deus
são evidências de uma fé verdadeira. Boas obras feitas em conformidade com os mandamentos de Deus, feitas em conformidade com a palavra de Deus, de acordo com os seus oráculos, seus mandamentos, são uma evidência de uma fé verdadeira. Segundo ponto, a capacidade de realizar boas obras provém inteiramente do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós ficaríamos no nosso cantinho lá, fazendo só aquilo que a gente achava que era melhor, se fizesse aí, né? Mas através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, do mover do Espírito Santo, nós sim temos a capacidade de realizar boas obras. Outro ponto, não encontramos através das nossas obras o perdão de Deus ou a vida eterna. Não é, irmãos, através do que fazemos é que nós vamos encontrar o perdão de Deus para a vida eterna. Esse perdão de Deus, esse foi dado na cruz por Cristo Jesus, que pagou pelos nossos pecados. E aí sim, o resultado disso nos move, é a fé salvadora que nós aprendemos, né? Que nos move a obras magníficas, obras tremendas no reino de Deus. E uma vez aceitos por Cristo, nossas obras também são aceitas. Uma vez que somos pessoas regeneradas, aceitas por Cristo Jesus, as nossas obras são aceitas também por Ele. Porém, as obras feitas pelos não regenerados, embora sendo feitas pelo que Deus ordena e úteis, elas não são realizadas devidamente, nem para um fim justo, por causa dos corações impuros. Então, por mais que as pessoas aí fora façam boas obras, e as fazem sim, por mais que elas tenham resultados, elas não têm um fim justo, por conta de serem corações impuros, e assim de maneira que elas não são realizadas de acordo com a ordenança divina. Irmãos, nessa lição de hoje eu quero destacar então alguns pontos referentes às boas obras. O primeiro ponto diz assim, olha, são ordenanças de Deus e devem ser resultantes da fé verdadeira. Então, as boas obras são ordenanças de Deus e devem ser resultantes da fé verdadeira. Elas devem estar em sintonia com a palavra, como já disse, palavra de Deus e através dos seus mandamentos. Temos que fazer conforme está escrito aqui na palavra. Lembre-se que as obras feitas fora do Espírito, por mais que tenham um fim benéfico, são imperfeitas. Lá em Efésios, no seu capítulo 2, versículo 10, diz assim, que fomos salvos para boas obras. Diz assim o versículo, olha, pois somos feitura dele, criados por Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos criados, feituras de Cristo Jesus, regenerados, para de antemão, para produzirmos boas obras e andarmos nas boas obras. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, fala que nós devemos ser motivados pelo amor e não para o nosso engrandecimento próprio. As boas obras, quando feitas por nós, não é para que nos destaquemos, nos diferenciemos dos outros, para o engrandecimento do nosso ego, não. Nada disso. Diz assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens, meus bens entre pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então a gente pode doar tudo o que quiser, milhões, mas se isso não for através do amor, através da fé, de nada vai adiantar. As boas obras, irmãos, é o segundo ponto, não são suficientes para alcançar misericórdia diante de Deus. Se alguém pensa que fazendo boas obras vai encontrar o caminho para os céus, vai encontrar o passaporte para os céus, está muito enganado. Está perdendo tempo, porque não é assim. Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 16, ele fala assim, olha, palavra de Gálatas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é justificado, não é salvo, não é regenerado
por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Olha só, é repetitivo, né? Ninguém é justificado por obras da lei, justificado mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois pela obra ninguém é justificado. Então, primeiro vem a justificação, e pela fé sim nos move a boas obras. Mas boas obras ninguém será justificado. Não sou eu que estou falando, não. Está lá em Gálatas 2,16. E Mateus, lá no seu capítulo 25, no grande julgamento, a parte diz assim, ó, tirei só uma parte. Jesus ele diz que ao ajudarmos os necessitados, nós estamos fazendo como se fosse para Ele, reconhecendo a nossa pequenez em fazer as boas obras. Tudo que a gente faz com dedicação, com zelo, com amor na obra de Deus, é como se estivesse trazendo para Deus. Já os injustos, eles não têm essa capacidade de reconhecimento. O que eles fazem, eles acham que, não, fiz porque realmente precisa fazer, e assim que se vai, mas eles não reconhecem que é uma dádiva divina, que por nós mesmos nós não teríamos essa capacidade. Vamos ler lá em Mateus. Mateus ele dá um bom exemplo nessa questão do realizar de boas obras. Mateus, lá no seu capítulo 6, peço aos irmãos que abram aí, Mateus, lá no seu capítulo 6, Mateus 6, versículos de 2 a 3. Olha só. A prática da justiça. A partir do versículo 2, o título é esse, não é a prática da justiça, não, é como se deve dar esmolas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, se você ajudar alguém, não fique saindo por aí, não, porque eu ajudei, colocando aí, sabe, lá no Jornal das 8, anunciando que você é uma boa pessoa, que você tem um coração bom, e que você ajuda muitas pessoas. Nada disso, irmãos. Não faça isso como os hipócritas, que fingem ter um relacionamento com Deus, que parece amar a justiça, mas na verdade eles fazem tudo isso, faziam, né, interesse próprio, estão enganando a si mesmo. Aí continua aqui no terceiro, né? Continua ainda no segundo. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha só. Ao procedermos conforme a palavra, movidos pelo Espírito, a boas obras, isso não deve ser alardeado, não. Devemos fazer e guardar em segredo. O nosso Pai lá no céu está vendo isso. E no momento exato, Ele nos dará a nossa recompensa. Não que o devemos fazer pensando em alguma recompensa, mas na sua infinita graça e misericórdia, Deus nos recompensa pelas boas obras, que é o último ponto dessa lição, o terceiro ponto, que diz: as boas obras são recompensadas por Deus. Boas obras, elas devem ser realizadas visando a glória de Deus. Desculpa. Isso nos traz alegria e motivação, e ainda somos recompensados pelo Senhor. Olha só, né? Boas obras, a gente tem que visar sempre a glória de Deus. Isso tem que trazer uma alegria no nosso coração. Como falamos lá, as igrejas de Tessalônica, né? Isso deve crescer a alegria no nosso coração, nos motivar. E ainda, só isso já é um presente tremendo para nós. A alegria em servir no reino de Deus. Mas ainda somos recompensados pelo Senhor. Não a que façamos, como já disse, pensando em retribuição, mas Deus nos compensará. E o fato de podermos realizá-la já é uma grande recompensa nas nossas vidas. E aí, irmãos, as obras são as mais diferentes possíveis, desde obras materiais, obras espirituais, obras intelectuais, através dos nossos dons. Nós também podemos oferecer
as nossas obras, de maneira que temos que nos colocar nas mãos de Deus para boas obras. Lá em Apocalipse, no seu capítulo 22, versículo 12, diz assim, ó: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Olha só, na vinda de Jesus, sem demora, ele vai vir com o galardão, retribuindo a cada um segundo as suas obras. Já pensou? Chegamos lá na frente de Deus e não temos nenhum galardãozinho para receber? Vai ser vergonhoso, né, irmãos? Não que merecemos grande recompensa, mas é a palavra dele que vai nos retribuir as nossas obras com galardão. Resumindo, então, irmãos, já caminhando para o final da nossa aula, primeiro, Deus nos salva, habilita e capacita para as boas obras. Portanto, não deixemos de praticá-las. Segundo, não vamos enterrar os nossos talentos, os talentos que Deus deixou aos nossos cuidados. Pelo contrário, vamos multiplicá-los. Lá em Mateus, seu capítulo 25, tem a parábola dos talentos. Eu recomendo que os irmãos leiam dos versículos de 14 a 30. Não vamos enterrar, não. Se Deus nos capacitou com um monte de bênçãos, talentos, dons, vamos multiplicar esses dons, esses talentos, distribuindo, compartilhando com os necessitados. E o terceiro e último ponto diz assim: todos nós temos algo para oferecer, para contribuir, seja através de coisas materiais, como já disse, trabalho, dons, amor. Não é a quantidade, mas sim o melhor que podemos ofertar. A pergunta tem que ser sempre feita e respondida por nós mesmos. Eu fiz o melhor que eu podia fazer? Ou ficou faltando alguma coisa? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E a resposta vem de nós. E procurar fazer sempre o melhor. Procurar sempre ofertar o melhor que nós podemos nessa nossa longa caminhada junto ao Senhor. Deus não quer sobras, Ele quer o nosso melhor. Pense nisso. Deus não quer o que está sobrando da gente, não. Ah, isso não vale não. Ah, está sobrando aqui, tudo bem. Não, Ele quer o melhor de cada um de nós. Lembre da oferta da viúva pobre. Está lá em Lucas 21, de 1 a 4. Ela ofertou 2 pequenas moedas. É o que ela tinha. 2 pequenas moedinhas. Ela deu muito mais do que todos que estavam lá presentes. Ela deu tudo o que ela tinha. Todo o seu sustento. E ela não fez acaso da sua pobreza, da sua miséria. Ela sentiu prazer em ofertar o melhor que ela tinha. 2 moedinhas, que para muitos poderiam ser nada, mas para aquela mulher era tudo que ela tinha. E ela fez com muita alegria e não fez caso da sua pobreza. Que exemplo maravilhoso para nós nessa manhã. E fica aqui a reflexão para todos nós. Podemos ser pessoas melhores, sim, ajudando ao próximo, ajudando os da família da fé. Amém? Que lição maravilhosa, que Deus abençoe os irmãos e até a próxima videoaula.